Olá, prezados amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo, uma manhã abençoada, para darmos início ao novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos sobre a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Esta revista ela tem o título Uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. O comentarista dessa revista é o nosso querido Bispo Abner Cássio Ferreira. E Deus seja louvado pela vida das nossas lideranças, pela vida de cada um daqueles que tem contribuído para a nossa Escola Bíblica Dominical. Muito grato ao Senhor por esse tema desse trimestre, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, e a palavra do comentarista aqui na apresentação da revista está escrito assim: a Epístola aos Efésios é uma brilhante exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Conduzido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve sobre o maravilhoso e perfeito plano divino de salvação. O apóstolo nos apresenta o ministério que noutros séculos não foi manifestado aos homens, aos filhos dos homens, acerca da família de Deus, formada por judeus e gentios nascidos de novo. Assim, neste trimestre, veremos a exposição do plano divino, propósito, formação e princípios para a vida da igreja. Portanto, estudar as bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção e os privilégios e compromissos da Igreja de Cristo será o desafio desse trimestre. Que o Espírito Santo nos ajude nesta tão nobre tarefa. Esta é a apresentação do Bispo Abner e a nossa gratidão à editora Betel e ao Bispo Abner pela revista tão preciosa desse trimestre. Quero agradecer a Deus também pela sua vida, pela oportunidade que você nos concede de poder adentrar no seu lar e poder compartilhar da santa e preciosa palavra de Deus, né? Em tempos em que as pessoas voltam a sua atenção para tantas outras coisas, ter um tempo para estudar a palavra de Deus, para aprender a santa palavra de Deus, é fundamental para que não haja desnutrição espiritual. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela vida de cada um dos professores. Nesse trimestre, nós teremos uma forma diferente. O primeiro professor vai ser o que vai abrir e concluir a lição que estiver em pauta, e assim, a cada semana nós teremos um professor. Talvez possa variar um pouco a diferença de apresentação de um e de outro, mas todos com o mesmo objetivo. Cristo é o centro de todas as coisas e a palavra de Deus é o que será ensinada a cada um de nós. A lição 1, o título é O Maravilhoso Propósito da Salvação, e o texto áureo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A verdade aplicada, Deus nos deixou essa epístola para revelar a grandeza do seu plano de salvação, um projeto elaborado antes de tudo existir. E qual é o objetivo dessa lição número 1? Ensinar acerca do conteúdo da epístola, mostrar os benefícios da graça em Jesus Cristo e explicar como podemos nos tornar filhos de Deus pela adoção. O primeiro capítulo, que é o texto de referência, do 1 ao 6. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para você nesta manhã: você é desses que já entendeu que o grande benefício do cristão, o maior benefício do cristão, é ter o seu nome escrito no céu? Assim como Jesus dispensou os discípulos e os seus discípulos voltaram maravilhados quando ele, na missão dos 70, distribuiu de 2 em 2, os discípulos voltaram maravilhados porque, em nome de Jesus, até os demônios se sujeitavam a eles. Mas Jesus chama a atenção e diz para eles: alegrai-vos por ter o seu nome escrito no céu. Esse é o principal benefício. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e nos livrar da escravidão do pecado. Tantas outras riquezas e benefícios que advêm também da graça de Deus, nós podemos tomar posse delas, mas a principal é a salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na introdução, ele diz assim: a narrativa paulina da epístola escrita aos Efésios nos revela o maravilhoso plano da salvação, idealizado por Deus desde a fundação dos tempos. O projeto de Deus é que todo homem se salve. Ele não quer que ninguém se perca. E sabendo disso, nós precisamos de ter em mente que o maior benefício que nós recebemos de Deus é a salvação, é o nosso nome escrito no céu. Tantas outras coisas nos são acrescentadas pela bondade, misericórdia, o amor e a soberania de Deus. Ele conhece as nossas necessidades, mas não adiantaria se Deus nos enchesse de riqueza nesta terra e não nos desse a garantia de morada no céu. O maior benefício que um cristão pode receber da parte de Deus é o perdão dos seus pecados, purificação de todo o pecado, nos tornar livres do pecado e escrever o nosso nome no céu. Que privilégio para nós que somos salvos por Jesus Cristo, o Filho de Deus. No tópico 1, conhecendo a epístola aos Efésios. Somente para contextualizar os irmãos, eu quero fazer uma leitura de uma síntese dessa epístola. A epístola aos Efésios é o 10º livro do Novo Testamento e o 49º pela ordem canônica da Bíblia. É a primeira das 4 cartas que Paulo escreveu de sua prisão em Roma. Também é conhecida pelo nome de Evangelho das Regiões Celestiais. Ela foi escrita 61 a 63 anos depois de Cristo. O autor é o próprio apóstolo Paulo. A carta foi levada ao seu destino por Tíquico. Foi escrita em Roma durante a prisão de Paulo. Paulo vivia aquilo que ele pregava. Ele dizia, como escreveu aos Romanos, que nada poderia nem nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, mesmo estando preso, um prisioneiro, Paulo não deixou de cumprir a sua missão, que é anunciar o Evangelho, ensinar a poderosa palavra de Deus. A epístola é uma exposição maravilhosa, positiva e fundamental a respeito da grandiosa doutrina da unidade, da humanidade de Cristo e também
do plano de Deus para o mundo por meio da igreja. Então, nós precisamos de entender que esse trimestre será uma grande oportunidade para entendermos esse plano perfeito de Deus para o homem, que é a salvação. Glória a Deus. A epístola, tópico 1. A epístola aos Efésios relata a fantástica história da salvação humana. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo nos revela a nova dimensão alcançada através dela, a qual insere toda a raça humana debaixo da poderosa e imensurável graça divina. Tópico 1.1. A epístola aos Efésios. A epístola é uma contemplação do plano de Deus realizado em Jesus Cristo e na igreja, com consequente exortação de colocá-lo em prática em todos os atos da vida. Paulo destaca a função cósmica de Cristo, seu domínio sobre os poderes angélicos e sua soberania sobre todo o universo. Aqui, a igreja é apresentada como resultado da obra salvífica de Cristo, sendo seu corpo a plenitude daquele que cumpre em tudo e em todos, formada por judeus e gentios, nascidos de novo e feitos um único povo de Deus. É também o templo, que tem o próprio Jesus Cristo como a pedra angular e que está sendo construído pela ação do Espírito Santo. Algumas das vezes nós ouvimos pessoas fazerem comentários pejorativos, negativos, menosprezando a importância da igreja. Isso é perigosíssimo, porque aquilo que Jesus Cristo fundou jamais pode ser visto como algo de pouca utilidade ou de segunda categoria. A igreja, fundada pelo próprio Cristo, ela tem um propósito de excelência, conforme está escrito aqui, a exortação a respeito da salvação e desse plano idealizado por Deus é uma tarefa da igreja. A igreja nasceu e a ela foi dada uma missão, anunciar o evangelho a toda criatura, e nós, os salvos em Jesus Cristo, a igreja de Cristo, precisamos de ter a consciência da importância de colocar esse plano em ação. E colocar a igreja como algo secundário é algo que nos assusta quando alguém assim faz, porque mostra um inteiro desconhecimento do propósito de Deus para a sua igreja. É como se alguém dissesse que Jesus é o cabeça de um corpo inútil, de pouco valor. A igreja é a agência de Deus aqui na terra. Nós viemos, fomos feitos seres para adorar a Deus, e a igreja é um corpo que cada membro compõe, que cada membro que compõe a igreja de Cristo tem uma função específica e comandada pela cabeça. A igreja, ela é fundamental para a divulgação, propagação do evangelho. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro, é a agência de Deus aqui na terra. Nunca dê crédito a alguém que venha menosprezar a importância de se congregar, de estar presente nos trabalhos da igreja e que desvaloriza a igreja, porque quem desvaloriza a noiva está também menosprezando o noivo. É assim que João, ele com muita alegria, ele disse a respeito do noivo, fazendo referência à noiva, que ele era apenas o amigo do noivo. E o amigo, ele se alegra quando o noivo encontra com a noiva. Então, a importância da igreja nunca pode ser desprezada por qualquer um que seja.
Não dê ouvidos a qualquer pessoa que menospreza, que desvaloriza a importância de o crente estar membrado uma igreja, inserido numa igreja, fazendo parte dessa agência de Deus aqui na terra. A igreja, ela é apresentada como uma obra salvífica de Cristo. Então também diz que, e é também o templo, que tem o próprio Jesus Cristo como pedra angular e que está sendo construído pela ação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. No tópico 1.2, ele diz assim: a apresentação do mistério de Jesus Cristo. A carta começa com um hino solene que reflete as características do estilo litúrgico que é inspirado nas grandes bênçãos judaicas. Seu tema é o mistério de Cristo, isto é, o desígnio divino da salvação escondido em Deus desde a eternidade, anunciado pelos profetas e plenamente realizado em Jesus Cristo. Deus sempre tem um plano para o homem. Deus, ele não precisa usar o segundo plano. Eu tenho um segundo plano, eu tenho um terceiro plano, uma terceira opção, não. Os planos de Deus, eles são infalíveis. E desde antes da fundação do mundo, o plano de Deus já estava estabelecido para a salvação e redenção do homem. Esse mistério de Deus, mistério da existência do homem, que só podem ser revelados em Jesus Cristo. Às vezes nós observamos e vemos pessoas de muita idade, com mais de 70, 80 anos, como eu já ouvi algumas vezes, a pessoa chegar se queixando com 80 anos que não entendeu o sentido da sua vida e o propósito da sua vida. Que lástima, que tristeza, alguém depois de tantos anos da sua existência olhar para trás e achar que não valeu a pena, achar que não teve propósito a sua vida aqui na terra, mas dentro do plano perfeito de Deus para o homem, esse mistério da própria existência da pessoa é revelado através de Jesus Cristo, que abre o entendimento da pessoa, que abre ao conhecimento dos seus propósitos todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador da sua alma. A iniciativa deste desígnio pertence ao Pai. Foi Ele quem nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Mas quem cumpre a ação salvadora do Pai é o seu Filho amado, através do Espírito que é o penhor de nossa herança na glória. Vejamos bem, Deus, ele elegeu, nós somos eleitos de Deus, e por sermos eleitos de Deus, todos aqueles que o recebem, a salvação, ela é uma obra, não é meritória do homem, não é mérito do homem. Não há nada que o homem possa fazer que seja suficiente para salvá-lo. A salvação é um plano perfeito, exclusivo e mérito de Jesus Cristo. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos comprou com o seu sangue precioso. Talvez alguns possam até pensar, por que Deus predestinou uns, por que Deus não predestinou outros? Deus escolheu a todos. Quando nós falamos de eleição, todas as pessoas foram eleitas, elas são eleitas de Deus, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Só para se ter uma comparação, voltando para o âmbito do aspecto político, quantos políticos são eleitos e escolhidos pelo povo para seguir as atribuições, fazer as suas tarefas como administradores, como legisladores, e muitos deles perdem os seus mandatos, perdem a legitimidade por não cumprir o propósito para o qual foram eleitos. E quem está lá
não foi eleito pela sua própria escolha, pelo seu próprio voto. Ele se colocou à disposição e fez uma escolha de seguir aquela carreira e foi escolhido. Da mesma forma que se ele não receber voto da maioria, não receber voto para que ele possa ocupar aquela posição, assim Deus conosco. Se Deus não tivesse elegido o homem, não nos elegido, nós não alcançaríamos a salvação. É por isso que nós somos eleitos de Deus, foi Ele quem nos escolheu. Agora cabe a nós cumprir os seus propósitos e ocupar a posição como cidadãos dos céus aqui na terra, como embaixadores de Cristo, para que não percamos a legitimidade. Ser eleito por Cristo é receber um passaporte dele. É ele emitir um passaporte para você morar no céu. E você tem que ir buscar esse passaporte. E esse passaporte, ele é adquirido quando o homem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. É como se Deus tivesse emitido passaporte para todos os homens, porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas uns não vão lá na agência de Deus, muitos não vão buscar e desprezam esse passaporte para o céu. Mesmo tendo sido escolhidos, mesmo Deus tendo amado todos os homens, muitos não alcançam o benefício da salvação porque desprezam o Criador. E uma referência perfeita a isso é o que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Deus nos elegeu para a salvação, Deus nos escolheu. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades. Então, mas a pessoa precisa de crer, de aceitar Jesus Cristo. Se alguém aceitasse o plano de salvação sendo Salvador, seria uma coisa totalmente sem lógica, desconexa. Mas a aceitação de Jesus Cristo como Salvador, ela só tem eficácia porque existe esse Salvador que é Jesus Cristo e Ele está conosco desde o momento em que Jesus Cristo entra no coração do homem e faz morada, Ele faz morada permanente. Glória a Deus, porque fomos eleitos de Deus e Ele nos predestinou à salvação. Ninguém vai ser salvo por ter sido predestinado por Deus à salvação sem que ele creia. Imagine, nós temos o exemplo do ladrão na cruz, um do lado direito, um à sua esquerda. Aos dois houve oportunidade, para os dois houve a oportunidade de se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Um fez a opção e outro não. Imagine se Jesus dissesse: eu vou escolher só o da direita, o da esquerda deixa para lá. Mas na verdade, quando a pessoa é eleita, ela precisa de cumprir o propósito para o qual ela recebeu esse chamado. Deus amou o mundo de tal maneira, sem distinção de raça, de cor, de nacionalidade, de condição econômica, de escolaridade. Deus amou o mundo de tal maneira. Então entenda, eu sou eleito de Deus, você é eleito de Deus. Cabe a nós cumprir o propósito que Ele estabeleceu para nós, para que alcancemos a vida eterna. Se eu fizer e cumprir todo o propósito de Deus para a minha salvação, não haverá mérito em mim, porque o plano de salvação ele é estabelecido por Deus através de Jesus Cristo. Então, não é o cumprimento da lei, não é o fato de você ter bom comportamento, de você ser um contribuinte na casa do Senhor, de você fazer trabalho social que te torna apto para a salvação. Isso é feito por todos nós porque nós somos salvos.
entendemos que Deus tem esse propósito e esse desígnio para nós. Glória a Deus por isso. Aqui na revista do professor está escrito assim, ó, Deus manifestou em Cristo quando o ressuscitou dentre os mortos e o constituiu como a cabeça da igreja. A ela, que é seu corpo, comunicou-lhe abundantemente os dons espirituais. Então vejamos que ninguém ele pode desprezar a importância da igreja de Jesus Cristo. Crer não é suficiente. Viver e obedecer, abraçar o propósito de Deus é que nos faz verdadeiramente cidadãos dos céus. A regra que nos move, as normas que nos movem, as leis que nos movem, não são as leis desse mundo, mas são as leis da santa e poderosa palavra de Deus. Tópico 1.3. A essência da epístola. Paulo deixa muito claro que não basta apenas contemplar o mistério de Deus, bendizer ao Pai por seu desígnio de amor. Necessário é viver esse mistério e ser coerente com esse desígnio. Então não é suficiente você crer. A Bíblia diz que crer, até o diabo crê e estremece, mas ele não obedece. Então, crer verdadeiramente, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aquele que diz que ama a Deus e não obedece a sua palavra, ele é mentiroso. É mentiroso porque a evidência da vida transformada e do novo nascimento, ela está exatamente no fato de você viver o propósito de Deus para a sua vida. Então, para que sejamos reconhecidos pelo mundo, vistos pelo mundo como filhos de Deus, nós precisamos de nos comportar como filhos de Deus. Se todas as coisas foram reunidas em Jesus, como cristãos, podemos ser desunidos? Ele faz uma pergunta. Se todas as coisas foram reunidas em Jesus, como cristãos, podemos viver desunidos? Na igreja existe uma diversidade de dons e funções, mas essa diversidade necessária, longe de ser um obstáculo à sua unidade, e deve contribuir para enriquecê-la e torná-la mais manifesta. Como todo o corpo e a maneira de um edifício, a igreja deve crescer constante e harmonicamente com a contribuição de todos até atingir a medida da estatura completa de Cristo. Vejamos bem, enquanto muitos desprezam a importância da igreja, vejamos o que está escrito por João, apóstolo, lá em Apocalipse 1:10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Uma grande voz como de trombeta, que dizia: que vês? Escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, quando João vira, ele não vê o próprio Cristo. Olha que detalhe interessante desse texto. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Ele não viu o próprio Cristo. Quando ele virou aquela grande voz para ver, ele viu 7 castiçais de ouro. E esses 7 castiçais de ouro representam as igrejas que estavam falando aqui. Então, Éfeso até Laodiceia. Então, quando João ouviu uma voz
com grande estrondo, ele virou e viu os 7 castiçais, que é a igreja. O mundo espera ver Cristo em nós, que somos a igreja de Cristo, somos templos do Espírito Santo e formamos a igreja de Cristo. Então, quando o mundo olha, ele quer ver Cristo na igreja, Cristo em nós. E se não damos o testemunho, o mundo não vai ver Cristo em nós, não vai ver a transformação que aconteceu, ou pelo menos que deveria ter acontecido em nós. Então, e no meio dos 7 castiçais, quer dizer, no meio da igreja, vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Veja que maravilhoso. Então, quando alguém pregar ou falar da pouca importância da igreja, refute essa ideia, não aceite essa ideia, porque a própria palavra de Deus está dizendo que o mundo vai ver Jesus Cristo através das ações da igreja, através de nós, que somos membros do corpo de Cristo. E qualquer pessoa que despreza a importância da igreja está desprezando o próprio Cristo. Glória a Deus. Aqui na revista do professor, fechando o tópico 1.3, ele diz assim: a unidade cristã deve ser o fruto da nova vida que recebemos quando nos revestimos de Cristo. Então, quando alguém diz que é filho de Deus, membro da igreja, membro do corpo de Cristo, e não vive a unidade, aqui ele está dizendo que esse tal não está cumprindo o seu propósito como membro no corpo de Cristo. Você não é corpo estranho. Ninguém pode se comportar como corpo estranho dentro, como membro no corpo de Cristo. Não, você não é um membro à parte. Você é membro do corpo de Cristo, membro da igreja, e precisamos todos viver em unidade para que o propósito de Jesus Cristo. Se o mundo olha para a igreja e vê desunião, se o mundo olha para a igreja e não vê unidade, se o mundo olha para a igreja e não vê as manifestações do amor de Deus entre os membros da igreja, jamais vão compreender o amor de Cristo. Lembre-se, Apocalipse do 10 em diante, quando o apóstolo olha, ele viu os 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja, Jesus Cristo, ele está no meio de nós. Glórias a Deus por isso. Cristo nos transportou de um mundo de trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Você está refletindo o brilho de Cristo? Você está refletindo e manifestando as suas ações com a vida de um novo crente, de alguém que nasceu de novo, ou ainda vive as práticas do velho homem? Se você vive as práticas do velho homem, você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, a sua vida foi transformada e não aceita viver como era a sua vida antigamente. Eu nasci de novo, você nasceu de novo, e nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus, porque o plano perfeito de Deus se manifestou nos resgatando das trevas, mudou o nosso domínio, que era o mundo, agora é o reino dos céus. E nós estamos aqui na terra de passagem, como embaixadores de Cristo, lutando para preservar e guardar o nosso passaporte para o céu. Dando sequência à lição 1, o tópico 2. Os privilégios concedidos por Jesus Cristo. Paulo
sabia reconhecer perfeitamente que Deus era a verdadeira fonte de onde tudo se originava. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte do saber, ele é a fonte da vida eterna, ele é a fonte de alegria, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, nós precisamos de saber que Jesus Cristo é a fonte que pode nos suprir de todas as nossas necessidades. Ele tinha todos os motivos para bendizer ao Senhor em todo o tempo. Ele conhecia perfeitamente o que a graça nos havia proporcionado e como nos tornamos abençoados por meio da nossa aliança com Jesus. Saber reconhecer nos leva a ter sabedoria. A vontade de Deus, o plano de Deus e a verdade de Deus só pode ser conhecida quando nós procuramos saber reconhecer. Eu, primeiramente, reconheço que sou um pecador, reconheço que dependo única e exclusivamente da misericórdia e bondade de Deus para que eu possa ser salvo. Aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, tenho a minha vida transformada e Ele vai se revelando a cada um dos seus novos filhos, dos seus filhos por adoção, para que possamos conhecer e saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele conhecia perfeitamente o que a graça nos havia proporcionado e como nos tornamos abençoados por meio de nossa aliança com Jesus. O quanto você é abençoado. Você não vive mais somente as perspectivas terrenas a respeito do que vai te acontecer amanhã ou depois. Hoje, nós passamos a viver as perspectivas futuras da eternidade. O que nos guarda na eternidade são coisas muito melhores do que vimos, ouvimos ou pensamos ou que chega no nosso coração. Não é inimaginável para o homem natural conseguir pensar a dimensão daquilo que Deus já guardou, já reservou para nós na eternidade. Um lugar que é infinitamente melhor e incomparável aos melhores palácios dessa terra, as melhores moradias, as cidades mais seguras, um lugar onde não haverá pranto, nem dor, nem clamor, nem enfermidade, nada disso, nenhuma assolação haverá, não haverá perseguição, uma vida eterna com Jesus Cristo. E somente por Ele o homem pode alcançar esse benefício. Graça e paz. Graça e paz era uma saudação muito comum na igreja primitiva. A tradição judaica usava somente a palavra hebraica shalom, traduzida como paz. Mas Paulo, divinamente inspirado, dá um sentido muito mais especial a esta saudação quando lhe acrescenta o termo charis, que pode ser traduzido como graça ou encanto. A palavra graça possui dois conceitos importantes. Aparece como um dom imerecido e retratando algo amável. É um favor não merecido. Ninguém é bom ou nasceu em um berço de ouro ou nasceu num lar cristão que não seja dependente da graça de Deus. Esse favor não merecido, independente de onde nasceu, como nasceu, você, eu, todos nós dependemos dessa graça. E é um favor que não merecemos, porque a Bíblia nos ensina lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a reconciliação, ela é feita quando Jesus Cristo exerce o seu pleno domínio sobre a vida do homem. Glória a Deus por isso. Shalom significa tudo que se relaciona com o bem supremo do homem. Paz, do grego eirene, indica a tranquilidade, bênçãos que desfrutam todos os que estão em Cristo, por terem sido reconciliados com Deus.
Portanto, graça e paz são duas expressões de enorme significado. A graça descreve um dom que o homem não pode obter por seus próprios esforços, que nunca poderá ser capaz de merecer e que vem diretamente de Deus, sendo dado a quem Ele quer. Cada vez que mencionamos a palavra graça, pensamos no puro encanto da vida cristã e na pura e imerecida generosidade de Deus, vinda do coração de Deus, desse Deus que é amor para todos os homens. Só para esclarecer para os irmãos, na Assembleia de Deus foi convencionado que os irmãos assembleianos da Assembleia de Deus, isso foi convencionado que o cumprimento entre os irmãos da Assembleia de Deus é paz do Senhor. A paz do Senhor não é paz, não é graça e paz, e não tem nada errado na graça e paz. Paz, não. Convencionou-se na Assembleia de Deus que o cumprimento formal entre os irmãos assembleianos é a paz do Senhor. Então, todas as vezes que você, assembleiano, estiver cumprimentando o irmão, graça e paz, é a paz do Senhor. Esse cumprimento foi convencionado pela Assembleia de Deus. A paz que Jesus deixou com seus discípulos é algo absolutamente independente das circunstâncias externas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo, ela é passageira e ela é circunstancial. A paz que Jesus Cristo nos deixou, ela não depende de circunstância, não depende de momento, de governo, de condição financeira, nada disso. Ela é uma paz que excede todo o entendimento. Até mesmo sobre a ameaça de morte, o crente não declina, porque Jesus Cristo lhe dá uma paz interior que o homem natural não pode compreender. Tópico 2.2, a fonte onde tudo se origina. Dirigindo-se ao povo de Éfeso, Paulo faz duas importantíssimas colocações acerca de si mesmo e do seu apostolado. Ele não usa de vanglória quando afirma que se tornou apóstolo pela vontade de Deus. Por que Paulo nunca fez isso, nunca se vangloriou? Porque Paulo nunca esqueceu o milagre do primeiro dia, o milagre da sua conversão, o que aconteceu. Então todos nós precisamos sempre de olhar para trás no sentido de ver que nós podemos chegar onde chegarmos, que nós podemos estar ocupando a posição que for, mas nunca podemos esquecer do milagre do primeiro dia, quando nós fomos resgatados da maldição da cruz, fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Eu nunca posso me considerar melhor que ninguém. Você não pode se considerar melhor do que ninguém, porque se nós formos olhar pelo merecimento, nenhum de nós teríamos escapado da condenação da morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ele estabeleceu uma nova aliança e nos colocou agora, mais uma vez, em condições de sermos moradores do céu, cidadãos do céu. O verdadeiro cidadão do céu, ele é movido, instruído pela palavra de Deus e pela orientação do Espírito Santo de Deus. Não é Google que orienta o crente, não é site de pesquisa que orienta o crente. A orientação do crente é dada através da santa palavra de Deus, o manual de instrução do Criador para todo homem. Glória a Deus por isso. Aqui, Paulo sabia perfeitamente que sua eleição aconteceu devido à imensa graça de Deus, não porque fosse merecedor.
em forma de gratidão, ele usa o termo bendito para dar exclusividade a Deus e legitimar aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Então, Jesus Cristo é a fonte de todas as bênçãos. A maior dela é a nossa salvação, é termos o nosso nome escrito no céu. Ele é a fonte de onde tudo se origina. Quando nos tornamos parte da família de Deus, além da salvação, a Bíblia nos assegura que as bênçãos estão nos lugares celestiais, recairão sobre a nossa vida. Nome no céu. Tem algo que você possa fazer para colocar o seu nome no céu? Coloca o meu nome no céu. Somente Jesus Cristo pode fazer. Graças a Deus. Deus, ele não é apenas dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Ele é dono da vida, ele é dono da alegria, ele é dono do contentamento e ele é dono de todas as promessas de bênçãos que possa recair sobre nós. A alegria que nós sentimos aqui por sermos salvos, ela é apenas uma insignificante demonstração daquilo que nós receberemos de Deus quando estivermos no céu de glória. E esse privilégio, ele é somente para aqueles que o receberem, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, mas nem todo mundo ama a Deus para aceitá-lo, aceitar o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Tópico 2.3, abençoado com as bênçãos espirituais. Paulo também nos apresenta duas poderosas perspectivas acerca das bênçãos divinas. Primeiro, ele fala da abrangência das nossas bênçãos. Temos todas as bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, Deus prometeu bênçãos materiais a Israel, como uma recompensa por sua obediência. Agora, ele promete suprir todas as nossas necessidades, não somente as materiais, mas espirituais. E é importante o cristão saber que muito mais valioso do que você ter tudo o que você quer é você receber tudo que é essencial da parte de Deus. E Deus nos dá tudo que é essencial, tudo que é importante para nós. A Bíblia diz que Deus nos dará graça e glória. Ele não negará bem algum aos que andam em retidão. Tem muita gente querendo receber todas as bênçãos do Senhor sem andar no caminho de retidão, pregando um Deus tolerante, um Deus permissivo, como se a graça de Deus fosse um cheque em branco para a pessoa fazer o que quer, inclusive pecar. A graça de Deus não é um cheque em branco ou uma autorização para o homem pecar, confiando na bondade de Deus e no amor de Jesus Cristo para nos perdoar os pecados. Quando nós somos salvos em Jesus Cristo, nós fazemos como Jó fazia. A Bíblia nos diz que Deus deu testemunho de Jó, porque ele era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. O crente salvo em Jesus Cristo não coloca os pés em qualquer lugar. Ele não assenta na roda dos escarnecedores, ele não deixa a sua língua difamar o seu próximo, ele procura viver em unidade, ele procura viver a palavra de Deus, examinar as Escrituras para conhecer a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida, para que nós possamos viver os planos de Deus integralmente. Quando o homem ele deseja viver os planos de Deus integralmente, Deus com muita alegria se revela. E a palavra de Deus já foi revelada a nós. E se você examinar as Escrituras, não tem como você errar o caminho. Glória a Deus, porque temos
esse manual de instrução do Criador para toda criatura. Glória a Deus. Aqui ele diz que, em segundo lugar, Paulo fala da esfera das nossas bênçãos. Elas se encontram nas regiões celestiais, além das bênçãos que suprem as necessidades terrenas. O Senhor tem bênçãos celestiais para nos capacitar para todas as coisas. Então, até para recebermos as bênçãos do Senhor, nós precisamos compreender o projeto de Deus para aquilo que Ele nos dá. E Ele se revela a nós e tem o prazer de nos conceder todas as bênçãos dos céus. Então, o tópico 3, as grandiosas riquezas da graça. Nesta sessão, Paulo apresenta os propósitos da nossa eleição em Deus, os efeitos da redenção e como nos tornamos filhos para que pudéssemos desfrutar das riquezas desta tão grande salvação. Se você não conhece os benefícios, você não pode usufruir deles. Quando alguém conhece o benefício de uma planta para fazer um chá, ou uma planta que tem efeito curativo, ele só vai usar aquela planta se ele conhecer os benefícios. E pelo contrário, se ele não conhecer os benefícios e fizer o uso equivocado, não vai resolver. Ela pode ser boa e não trazer o benefício. É por isso que os planos perfeitos de Deus, ele também cumpre tempos. Nem tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele cumpre na minha vida e na sua vida de forma imediata, porque Deus quer também nos preparar para recebermos as bênçãos do Senhor. Quantas pessoas recebem bênçãos de Deus, não cumprem os propósitos, e aquela bênção ela se torna algo prejudicial, não vindo da parte de Deus, mas pela própria pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo, comentamos agora há pouco aqui, ele teve o cuidado de nunca se vangloriar, porque ele nunca se esqueceu do primeiro milagre que ele recebeu de Jesus Cristo, que foi a sua salvação, ele ter tido um encontro com Deus. Nunca se esqueça do grande benefício que você recebeu. Eu não esquecerei do grande benefício que eu recebi, que foi a salvação em Cristo Jesus. A doutrina da eleição nos causa maravilha, 3.1, e perplexidade. O fato de que Deus nos escolheu mesmo antes de criar o universo nos revela sua presciência e seu propósito. É diferente você entender o que é predestinação. A predestinação não pode ser vista como uma definição absoluta de Deus dentro do plano de salvação. A presciência de Deus, ele vê desde antes da existência do homem até o final. Mas Deus deu a nós livre-arbítrio, escolha. Muitas pessoas são eleitas e não cumprem o propósito, são depostos dos seus cargos, perdem e às vezes não são eleitos novamente e perdem a sua função, não cumprem. Então, mas se a pessoa não for eleito por outro, ele não pode ocupar aquele posto. O posto de salvo só pode ser ocupado por cada um de nós porque Jesus Cristo nos elegeu, Ele nos escolheu como seres feitos pela sua mão, planos e projetos perfeitos de Deus, somos cada um de nós. Então nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Ele. A eleição, a escolha, a eleição-escolha, ela acontece antes da predestinação. Deus nos escolheu. Agora, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Mas quem não recebe Jesus Cristo, mesmo tendo sido escolhido e eleito, se ele não cumpre o propósito de Deus, ele não vai chegar ao final. Quando você aceita Jesus Cristo, você é eleito de Deus, você recebe um passaporte. Guardar esse passaporte, conservar e valorizar esse passaporte, é como se a nossa ida à igreja, a nossa comunhão com Deus, a ceia do Senhor, é como se cada vez a gente fosse lá carimbar e revalidar o nosso passaporte até o dia do Senhor. Quem crente
que aceita Jesus Cristo, passa pelas águas, mas não dá importância à participação na ceia, no corpo de Cristo, participação do corpo e do sangue de Cristo. Não valorizam a participação da ceia. E o próprio Senhor Jesus diz que quem não come da minha carne, não bebe do seu sangue, não tem vida em si mesmo, vida eterna. Ele não vai alcançar o céu. É preciso viver a unidade, estar em comunhão, para que o benefício da salvação ele possa ser consolidado até a eternidade. Paulo ressalta duas coisas maravilhosas advindas da escolha. Primeiro, ele nos escolheu. Essa escolha não parte da vontade do homem algum. Ele não escolheu porque éramos bons, mas escolheu para que pudéssemos fazer algo bom. Entendeu? Então, nós não somos salvos porque nós escolhemos ser salvos. Não. Nós fomos escolhidos por Ele e nós o recebemos como Senhor e Salvador. Escolher é uma coisa, Ele nos escolheu. Recebê-lo é a nossa parte. Ele nos escolheu. E nós? Tem muita gente que não quer receber Jesus na sua casa. Tem muita gente que não quer abrir o seu coração para Jesus, né? Em segundo lugar, Ele nos escolheu nele, não em nós mesmos. Também escolheu um propósito para sermos santos e irrepreensíveis. O crente salvo, nós cristãos, nós concordamos que a salvação começa em Deus, sabendo que os recursos humanos são escassos, incapazes e insuficientes para nos salvar. Mas Ele dá o primeiro passo para que a salvação, o plano da salvação, se concretize. Se Deus não desse o primeiro passo de nos escolher, de nos amar, não adiantava a nossa caminhada, porque não seríamos salvos. Mas o salvo em Jesus Cristo, ele não pode se acomodar. É uma luta constante e diária do bem contra o mal. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já está à porta. Mas eu e você, como salvos, precisamos de entender que nós agora somos novos, nascidos de novo. Vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. A salvação do homem não é uma sentença de Deus. Não é uma sentença de Deus. Ah, Deus me predestinou, eu posso fazer o que eu quiser. E se eu fizer o que eu quiser, em determinado momento, o plano da salvação vai se revelar. Ler engano. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. A salvação não é uma sentença de Deus. Deus nos escolheu. Porque se fosse uma sentença de Deus, o ladrão da cruz, os dois teriam sido salvos. Mas um o recebeu, outro não o recebeu. Então, vamos lá. Tópico 3.2. Uma poderosa redenção. A redenção da humanidade está intimamente ligada à ideia de sacrifício como derramamento de sangue. A morte de Cristo e o derramamento de seu sangue precioso resultaram na remissão dos pecados de toda a humanidade. Desse modo, a redenção trouxe como efeito a nossa justificação diante de Deus. A graça de Deus foi derramada a todo homem e ela se manifestou por Jesus Cristo, se fazendo um homem. Efésios, ele ressalta a humanidade de Cristo. Veio como homem para sofrer e padecer por todos os nossos pecados. A graça foi derramada sobre nós, ela é tão poderosa que, além de quitar completamente nossa dívida diante de Deus, ainda nos abriu a porta de acesso para que pudéssemos conhecer as riquezas da sua graça. E acerca da graça, Paulo faz a seguinte afirmação: nos fez agradáveis. Quanta gente era ranzinza, mal-humorado, não tinha perspectiva de futuro, cara trancada, não tinha alegria no seu coração, mas as riquezas da graça de Deus o transformou. Deixou de ser uma pessoa carrancuda, vingativo, que desejava o mal do próximo, para alguém que, pelo contrário, move-se de íntima compaixão, trabalha para Cristo, para que todo homem seja salvo também por ele.
Você não se contenta somente com a sua salvação, mas também quer que os seus amigos, os seus familiares, os seus colegas de trabalho sejam salvos por este Jesus Cristo que nos amou de tal maneira que Ele próprio deu a sua vida por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Glória a Deus. Filhos adotivos. Paulo nos diz 3.3. Paulo nos diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com a pura afeição da sua vontade. A adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos adultos dentro da família. Olha que interessante. Ele destaca que a adoção é o ato pelo qual Deus nos coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos adultos dentro da sua família. Recebe. Quem é capaz de adotar um filho adulto? Ninguém adota. Uma criança, um bebezinho, ainda assim. Mas Deus, ele pega o homem independente da sua idade e o insere dentro da família e o faz herdeiro também, herdeiro das suas promessas, de todas as bênçãos que ele tem preparada para cada um de nós. Ele age dessa maneira para que possamos imediatamente nos apropriar de nossa herança e desfrutar das nossas riquezas espirituais outorgados pela graça. Um bebê não pode herdar legalmente uma herança. Isso significa que não precisamos esperar até nos tornarmos experientes na fé para nos apropriarmos das riquezas de Deus. Veja bem, quando uma criança ela recebe uma herança, ela não pode usufruir e decidir o que fazer daquela herança, vender, doar, ela não pode, porque ela não tem discernimento. É por isso que Deus, ele pega o homem e ele adota, o traz como filho adotivo, filho por adoção, para que sejamos herdeiros das suas promessas. É por isso que o crente salvo em Jesus Cristo, ele não pode agir como um menino inconstante, não pode ser pirracento, chorão, resmungão, que fica pedindo tudo, quer que o pai dá tudo a toda hora, a todo tempo, se esconde atrás do pai pedindo proteção, mas de vez em quando desobedece. Nós não podemos ser mais como meninos inconstantes, dando ouvido a doutrinas que não são doutrinas verdadeiras. Vejamos bem, Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é o próprio Cristo. Então nós precisamos de ter esse cuidado, né? Que possamos viver os propósitos de Deus, esse plano perfeito de Deus para o homem. E a conclusão: de acordo com o bom propósito de sua vontade, Deus, em sua presciência e adorável graça, elaborou desde a eternidade uma poderosa redenção para toda a humanidade em Jesus Cristo. Ele nos resgatou e nos adotou para nos tornar participantes das promessas em Cristo. Glória a Deus! Muito obrigado a você que reservou esse tempo e participou conosco da aula, através do nosso chat, fazendo seus comentários. Que Deus possa te abençoar, te enriquecer em conhecimento, que essa graça maravilhosa de Deus possa abundar em sua vida, te fazendo uma pessoa feliz, cheia de paz, de alegria, mas, sobretudo, com contentamento de que você é amado de Jesus Cristo, que o plano perfeito de Deus está sendo executado
em nossas vidas. Que Deus abençoe você, oremos ao Senhor e daqui a pouco, a partir de 18 horas, nós estaremos ali no Betel para a nossa Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Querido e eterno Deus, quero te agradecer, meu Pai, pela vida de cada um dos participantes dessa abençoada Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, pelos ensinamentos, por aquilo que aprendemos através da Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa continuar agindo em nossa mente, nos ajudando e nos ensinando a viver os propósitos do Senhor para todos nós. Que possamos valorizar o milagre da salvação, que possamos valorizar a certeza do nosso nome escrito no céu. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós nesse restante de dia. Que tenhamos um almoço abençoado, cheio de alegria, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, daqui a pouco, às 18 horas, estaremos transmitindo o nosso culto online ao vivo através do canal. Deus abençoe você.